Campina Grande, terça-feira, 26 de maio. Com a graça de Deus, estamos outra vez juntos para a realização de mais um programa, Opção para a Vida. Você certamente será abençoado mais uma vez através da palavra que nós estaremos ministrando dentro de instantes, e o conjunto da igreja coral Saracali, louvando a Deus com a belíssima música intitulada Jerusalém, Jerusalém, a cidade do grande rei. Quero lembrar a todos mais uma vez que no próximo domingo estaremos encerrando o nosso 26º Simpósio da Família. Você não pode perder. Nós temos recebido estudos edificantes, palavras que realmente têm aberto os nossos olhos para sabermos como devemos enfrentar as crises, os conflitos, as dificuldades existenciais na família, que nesses últimos dias, nessas últimas décadas, tem sido bombardeada com as ideologias, indo de encontro aos princípios bíblicos. Deus estabeleceu a família como a célula máter da sociedade. E hoje estão querendo destruir a família através das ideologias. Como eu sempre falo aqui, duas pessoas do mesmo sexo não podem se reproduzir. E aí isso seria a extinção da família. Se todas as criaturas, todos os homens, todas as mulheres decidissem, resolvessem viver uma vida conforme estão querendo implantar, querendo forçar a que isso seja aceito, isso é inadmissível. Dois homens do mesmo sexo, duas mulheres do mesmo sexo, constituir uma família, entre aspas. Isso seria a extinção da família. Isso vai de encontro aos princípios bíblicos. Crescei e multiplicai-vos, enchei e povoai a terra. O homem não tem um útero para se reproduzir, só a mulher, obviamente. Então, fica esse recado para você não perder o encerramento do nosso 26º Simpósio da Família, realizado no próximo domingo. Será realizado no próximo domingo, às 18 horas, na Igreja do Calvário. Você não pode perder. Fiquemos com esta palavra que nós ministramos e em seguida você ouvirá o conjunto coral Saracali. Então, as crianças muitas vezes entreguem à TV, à internet, às babás que estão ali trazendo ensinamentos tantos de violência para as crianças, está gerando, está contribuindo para uma grande crise na família. Falta de comunicação, falta de diálogo, falta de meditação na palavra, falta de oração. Meus irmãos, isso desagrega toda uma família. Estão morando na mesma casa, debaixo do mesmo teto, tem uma mesa para fazer refeição, tem os seus aposentos, tem a sala de diálogo, tem a sala de estar. Eu sempre, quando termino o almoço, pelo menos da minha esposa, se estivesse aqui, ela estaria confirmando, sempre eu digo, vamos conversar, vamos sentar ali no divã lá, e a gente fica conversando. Eu tenho umas coisas para botar em dia aqui com você, e a gente conversa, não é? Isso é importante. A esposa precisa, o marido precisa de dar uma certa atenção especial para trazer assuntos que precisam de ser postos em dia. Quando, meus irmãos, não acontece esse relacionamento, já é prova de que a família está entrando em crise. Isso sem falar no altar que já foi destruído lá atrás muitas vezes, tá? Foi demolido. Não é somente resgatar, mas é inclusive reconstruir o altar em família. Isso tudo contribui para que a crise se instale no lar. E para entrar é fácil, mas para sair dá trabalho. Por exemplo, as babás eletrônicas. Você vai para o trabalho, a esposa vai, o marido vai, ou está fazendo alguma atividade. Menino, liga aí a televisão, vai assistir aí. A babá eletrônica vai ensinar o seu filho o quê? Quando você poderia pegar a palavra e mostrar aquilo que você pode ensinar. Eu me lembro que antigamente não tinha televisão, não tinha celular, como eu disse para vocês. E quando os meus filhos começaram a ficar num certo crescimentozinho, na Venâncio Neiva tinha uma livraria evangélica. Essa livraria fechou. E lá vendia livros ilustrativos para crianças. E eu comprava aquelas revistinhas, aqueles livros tipo gibi,
Era a história de Sansão, de Davi, de Daniel na cova dos leões, de Jonas e tal, milagres de Jesus. E eu então pensei, na hora do culto doméstico, os filhos pequenininhos ainda, sentados à mesa, disse, vamos aqui aprender uma história da Bíblia. E começava a descrever, e mostrava para eles o caderninho, a historinha, que estava ilustrado, colorido, com aquelas gravurazinhas. Isso ficou encucado na mente deles, se a gente vai ver logo mais, a cultura judaica, ficou encucado, né? Hoje o meu filho, vez por outra, liga para mim, meu pai, eu queria tirar uma dúvida aqui na Bíblia, que aqui essa atitude dele demonstra o quê? Sede pela palavra, desejo de aprender, e até discute às vezes comigo certos textos que ele tem dúvida, e outras vezes ele até descobre coisas que para mim eu me surpreendo. Eu vejo nisso aquilo que foi plantado, ele está com 50 anos de idade, ele tinha uns 6 a 7 anos de idade na época, há mais de 40 anos, ficou gravado aqui e desceu para o coração. A minha filha a mesma coisa. Eu dizia muito para os meus filhos, meu filho, se você não quiser aprender isso que eu estou ensinando agora, você vai aprender no mundo, no pau e no cacete. No pau e no cacete. A minha filha já externou isso, eu estava dizendo agora isso para vocês, já externou isso para mim uma vez. Meu pai, eu agradeço muito a Deus pelo que o Senhor me ensinava com manhã na palavra, porque dei algumas cabeçadas, fiz algumas coisas, mas a palavra está aqui no meu coração. Não pense que você está perdendo tempo de incutir na mente, no coração do seu filho a palavra de Deus. Então, há famílias que, ao sentarem à mesa, hoje, tem famílias que nem agradecem a Deus pelo pão que vai ingerir, nem faz oração, vai logo pegando o feijão, botando na mesa, botando no prato a carne, e vai logo degustando a comida, nem se lembra de orar, nem de agradecer. Quanto doméstico nem existe, nem se fala nisso mais. Então, meus irmãos, o altar está na iminência de ser totalmente destruído. Ele precisa de ser restaurado, como diz aqui, resgatando o altar em família, ou restaurar o altar. Agora nós vamos entrar no texto. Isso foi só assim para a gente ter uma ideia. E eu poderia falar muitas outras crises que existem, crise às vezes de incompatibilidade de gênio, né? Tem casais que eu tinha um livro que eu emprestei a alguém, não sei quem a pessoa recebeu, e por esquecimento, eu vou usar pelo esquecimento, esqueceu de ser devolvido, mas o título do livro era Divórcio. O título do livro, escrito por um pastor psicólogo norte-americano. E nesse livro, ele dizia que muitos casais, ele era procurado nos seus aconselhamentos, se separando ou requerendo de separação, às vezes a mulher não sabia cozinhar, a esposa não sabia cozinhar, era um problema. Às vezes porque o marido era ciumento, muito ciumento, estava se separando. Outras vezes porque um dos cônjuges estava se escorando no outro para ele manter a casa, ou ela manter a casa, então se sentiu explorado. Cada um tinha uma maneira, outro porque não sabia, a mulher não sabia cozinhar, né? Como também o homem não sabia fazer certas coisas. Há muitos motivos. E pasme, ele dizia nesse livro, não me lembro o autor, mas o título eu lembro, o divórcio. Ele dizia que muitos casais às vezes procuravam para se separarem porque o marido, um dos cônjuges, ou o marido ou a mulher roncava. E pasmem, roncava. Quem é que não ronca? E aí diz, olha, eu quero me separar porque eu não consigo dormir. Essa mulher, quando bota para roncar, parece um terremoto. E o homem também, né? Então ele provava nesse livro que nenhum desses motivos era justificável, porque a mulher era ciumenta, porque o marido era ciumento, porque a mulher não sabia cozinhar, porque roncava. Nenhum desses argumentos justifica ou é justificável diante de Deus. Nenhum. Porque a minha mulher é muito ciumenta, está na minha cola, o meu marido é ciumento, não pode eu conversar com uma pessoa de sexo oposto que já está pensando mal de mim e tal. Nada disso justifica. E ele prova o único motivo de um homem romper o relacionamento com a mulher e vice-versa é em caso de adultério. Foi Jesus quem disse isso. Quando for comprovado que há infidelidade conjugal, é o único motivo. Fora disso não há nenhum motivo justificável. O irmão Diácono Fábio levantou a mão.
Caso de doença. Caso de doença. Inclusive, eu nem ia falar sobre isso, mas você me lembrou agora 2 casos que eu conheço aqui em Campina Grande. Aliás, eu vou contar 3 casos. Eu nem ia falar sobre isso. Mas 2 casos foi a esposa com o tempo, todos eles as esposas. Foram 3 casos, todos eles, as esposas ficaram inutilizadas em cima de um leito. Problema de uma com morte cerebral, outra e faz décadas. Recentemente nós visitamos uma dessas pessoas que mora lá na Liberdade. Fomos com as irmãs da Auxiliadora. E os esposos que no dia da cerimônia do casamento fazem um juramento: estarei com você na doença ou na dor e tal e tal e tal. Quando a mulher se torna uma pessoa quase que inválida, então muitos deles partem para um segundo relacionamento. 2 deles partiram para um segundo relacionamento. A esposa ainda viva. A esposa ainda viva. E só teve um caso, inclusive, eu não vou citar o nome por uma questão de ética, que ele era pastor e ele faleceu e a esposa ainda está viva. E no dia da cerimônia da cerimônia fúnebre, eu fui quem fiz a cerimônia fúnebre. E as suas filhas choravam e se aproximaram de mim chorando, dizendo: pai, pastor, o que mais maltrata a gente, o que mais machuca a gente é que a gente perdeu a nossa mãe e o nosso pai. Como a mãe era uma pessoa inválida, e ainda está viva, mas Painho fez o papel de pai e também o papel de mãe. Ele não casou, ele foi até o fim, morreu, partiu, mas deixou essa lição que o irmão falou, em caso de doença. É uma crise que às vezes acontece, pode acontecer com qualquer um de nós. Você está agora com sua esposa ou seu marido ao seu lado, com saúde, com vigor, trabalhando, cumprindo com suas obrigações, mas amanhã ninguém sabe. Ou a esposa ou o marido pode ficar numa situação inválida em cima de um leito, e você vai ter que cuidar dela ou dele como se ele estivesse com saúde, com todo. Isso é cristianismo, isso é coisa que deve ser considerada não como uma pessoa que foi diferente das outras, não, isso é amor. Mas voltando aqui, então as crises que eu estou falando aqui, voltando agora para o texto que eu li para vocês, a cultura judaica tem como estatuto, tem como regra de fé e prática, tem como Constituição, ou como nós temos a Constituição no Brasil, que por sinal hoje praticamente está descartada, como alguém que joga algo na lata de lixo. Mas o judeu, ele tem isso aqui como uma Constituição divina, como nós devemos, cristãos, ter também, sem abrir mão de uma vírgula. É assim que o judeu faz em relação ao conhecimento da palavra. Deus, quando estabeleceu Moisés como líder, como guia espiritual do povo, ele deixou em suas mãos o que nós temos hoje, que chama-se o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. E nesses livros, e principalmente Levítico, o livro de Levi, os Levíticos, que eram a casta sacerdotal, está cheia, repleta de leis, de mandamentos, de instruções, de estatutos, como você deve tratar o empregado, como o empregado deve se relacionar com o seu patrão, a agricultura, a lavoura, tudo que vocês imaginarem está no livro de Levítico, tudo, estatutos perpétuos para serem observados, para ser respeitado, o ano sabático para que a terra fosse descansada, para que ela reproduzisse mais. Por causa da queda, depois do pecado, nada disso está sendo obedecido. Hoje faz-se queimagem canaviais, plantio de canavial é feito, recolhido na base de queimar a palha. Aquilo é prejudicial ao solo. O solo não vai reproduzir como reproduzia antes de ser queimado. Olha, gente, uma série de coisas que Deus estabeleceu como norma, como princípio.
E o judeu obedece isso aqui à risca. A única coisa que os judeus não reconhecem, que eles deveriam reconhecer, e tinham tudo para reconhecer, era Jesus como seu único e todo suficiente Salvador. Conforme vemos lá em João capítulo 1, versículo 11 e 12, Jesus veio para que era seu, e os seus não o aceitaram, não o receberam. Então foi a única coisa errada que eles fizeram até hoje, até agora. Só depois que caírem dos seus olhos como escamas, e eles enxergarem quem era realmente Jesus, o que Jesus representou para eles e que eles desprezaram. Assim como na história de José, lá na história do Egito, só depois, quando José estava lá no Egito sendo governador, foi que os seus irmãos, diante de toda aquela experiência, reconheceram-no, que ele era aquele José que eles tinham vendido aos ismaelitas. Isso vai acontecer também. Um dia os olhos, as escamas que estão nos olhos dos judeus vão cair, eles vão reconhecer que aquele Jesus que eles rejeitaram durante 2000 anos passados era o Messias enviado à casa de Israel. Isso um dia vai cair. As escamas vão cair dos seus olhos. Vamos lá. Então, considerando aqui a cultura judaica, que nós como cristãos herdamos também, eu quero dizer só uma palavra. A cultura judaica ensina a todo judeu, desde que ele se entende de gente, a ter memória. Eles têm memória de tudo. Então, quando o Senhor chegou para Moisés e disse para eles: ouve Israel, através de Moisés, o texto que eu li para vocês, estou lendo Deuteronômio capítulo 6, versos 4 a 9. Ouve Israel. Não era apenas ouvir simplesmente, mas ouvir no sentido de encarnar, no sentido de absorver, no sentido de ter a sua mente cauterizada para aquilo que o Senhor ia falar. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, não há outro, Ele é o único. Portanto, devotem toda adoração, todo sentimento de respeito, todo sentimento de temor, respeitem e exerçam esse temor a esse único Deus que é o Senhor. Israel não conhece senão o Senhor Jeová como seu Deus, como Deus de todo Israel. Aí ele vem mostrando aqui: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Eu quero dizer aqui para vocês que no dia que você tiver a oportunidade de ir a Israel, você vai ver isso. Você pode ver também isso na internet. Não é preciso você ir a Israel. Você chega, por exemplo, vê os judeus lá no Muro das Lamentações, que é o único muro de arrimo que restou do templo que foi destruído no ano 70 depois de Cristo. Então vocês vão ver dezenas e centenas e milhares de judeus de manhã, de tarde e de noite, indo lá no Muro das Lamentações. Eles estão caracteristicamente vestidos a rigor, com aquele terno preto, aquela camisa branca, aquela gravata preta, aquele chapéu preto, lá no Muro das Lamentações, lamentando porque o templo foi destruído e pedindo que o Senhor volte àquele templo ser restaurado. E eles estão fazendo exatamente isso que eu vou ensinar para vocês. Horas e horas, eles estão com a palavra, e eles estão fazendo literalmente aquilo que diz a palavra de Deus: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Eles estão ali de todo o coração, ali não tem nada que, não estão ali orando por pai, por mãe, por filha, por filho, orando para que Deus, o Deus único de Israel, torne ao templo ser reconstruído, restaurado. No caso aqui, na nossa meditação, seria restaurando o altar. Mas estão orando lá para que seja restaurado o templo, desse jeito, horas e horas. Agora é criança, é jovem, adolescente, rapazes, tem o lado dos homens, tem o lado das mulheres, e eles estão lá fazendo exatamente isso, se cumprindo essa palavra: amarás ao Senhor teu Deus de toda a tua força, porque eles estão lá com aquela força, toda a tua força, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento.
de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Horas e horas eles estão lá, orando para que o Senhor faça com que o templo seja restaurado ou reconstruído. As crianças e os adultos também, muitos deles, senhores idosos, eles têm o cabelo coberto com a cabeça coberta com chapéu ou um quipá, porque o quipá ou chapéu, tendo a cabeça coberta, é um símbolo de que debaixo daquele que está usando o quipá ou o chapéu, está a mão de Deus protetora sobre a sua vida. É apenas um símbolo, gente, não está dizendo que isso aqui religiosamente tem que ser assim. Ele está com o chapéu sobre a sua cabeça, ou quando não, o quipá. Você só vai até lá ao Muro das Lamentações se tiver ou com o chapéu coberto a cabeça ou com o quipá. As mulheres não podem estar de ombros descobertos, e tem texto lá no livro de Levítico que fala sobre vestuário da mulher e tal e tal. Eles obedecem à risca isso aí, religiosamente falando, eles cumprem isso à risca. Então aquele chapéu que passa sobre a cabeça simboliza a mão de Deus está sobre a minha vida para me abençoar. Eles têm também aqui ao lado das orelhas, orelha esquerda e direita, uma trancinha de cabelo, toda encaracoladazinha aqui. E sabe o que é que significa? Significa o que está aqui, simbolicamente falando. No verso 6, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Por isso que eles estão lá orando daquele jeito, todo o teu coração, toda a tua alma, toda a tua força, todo o teu entendimento. Tu as inculcarás, versículo 7, inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também a atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Eu vou falar sobre cada um desses detalhes aqui. Então aquelas trancinhas aqui, quando eles estão andando, se eu tivesse essas trancinhas aqui, que eu estivesse andando, elas estão batendo aqui na minha face, aqui nessa parte de um lado e do outro. Isso, simbolicamente falando, é para que eles estejam sempre lembrados dos mandamentos do Senhor, eles não esqueçam. Então a criança, tem criancinhas lá bem pequenininhas que estão com aquelas trancinhas, e elas estão andando e está a cabeça, está batendo, e ela está, aquilo é um lembrete, olha, lembre-se da palavra, lembre-se dos meus mandamentos, lembre-se que eu sou o único Deus de Israel. E aí ele diz ainda mais, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa. Aqui, meus irmãos, inculcarás a teus filhos, meterá na cabeça dos teus filhos, inculque isso na cabeça dos teus filhos, não vá dar uma lavagem cerebral, mas ensine, instrua, que provérbio nos diz, instrui a criança, 22 versículo 5, instrui a criança no caminho que deve andar, instrua. Então aquelas crianças pequenininhas, elas já estão aprendendo, desde a mais tenra idade, os ensinamentos da palavra de Deus, e aquilo serve de lembrete, aquelas trancinhas servem de lembretes para eles. Lá no livro de Êxodo, capítulo 12, capítulo 12, quando Deus estabeleceu a Páscoa, que falava da saída do povo do Egito, a peregrinação durante aqueles 40 anos no deserto, 430 anos lá no exílio do Egito, tudo isso foi, alegoricamente falando, representado através da festa dos tabernáculos e também da Páscoa, né? A festa da colheita, tudo estava representado nessas festas, principalmente a Páscoa, que está lá em Êxodo capítulo 12, a Páscoa, eles teriam que comer ervas amargas, pão sem fermento, para não estar levedado, né? Comiam apressado. Essa festa ainda hoje eles celebram em Israel, por sinal agora no mês de maio, Páscoa, é um mês que você vai em qualquer padaria, não compra pão com fermento, é tudo sem fermento, pão sem fermento.
Jerusalém, Jerusalém, a cidade do grande rei. Será em Jerusalém que Jesus estabelecerá o reino milenar. Isso está prestes a acontecer quando Jesus voltar após o arrebatamento da igreja. Você crê nisso? Se você não crer, examine as Escrituras Sagradas e você vai perceber que estamos marchando para o fim. E eu espero que você abra o seu coração para que antes disso você confesse a Jesus como seu único e todo suficiente Salvador e possa estar indo conosco ao encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. É isso que nos diz o apóstolo São Paulo escrevendo aos Tessalonicenses.